Fala galera do Cultura da Ação, um filme novo na Netflix sobre terrorismo com a Noomi Rapace, Michael Douglas, Orlando Bloom, você gosta do Orlando Bloom? O Legolas do Senhor dos Anéis. Filme sobre terrorismo, espionagem. Vamos lá, conspiração terrorista. Nome original, Unlocked. The prisoner we snatched last night is a courier for Imam Yassid Khalil. Who's the interrogator? Alice Racine. The prisoner gave a go order for an attack on an American target in the UK. It's thought to be biological. É um filme de 2017, uma produção original Netflix. O filme é dirigido pelo Michael Apted, fez as Crônicas de Nárnia, A Viagem do Peregrino da Alvorada, fez a série Roma, fez Nunca Mais com a Jennifer Lopez, eu gosto bastante desse filme, fez 007, O Mundo Não É o Bastante. Cara, um diretor das antigas, assim, que tem uma pegada bem interessante, uma pegada clássica para esses filmes de ação, suspense. O roteiro do filme é do Peter O'Brien. Ele só tinha trabalhado anteriormente em roteiros para videogame. E eu acho que é onde ele conheceu o Michael Apted, porque o Michael Apted também já tinha dirigido alguns trabalhos para games. Temos a Noomi Rapace no filme, ela faz uma agente da CIA que não está atuando em campo, ela está em Londres, foi afastada durante um tempo, porque ela teve um problema no atentado terrorista que aconteceu em Paris, está trabalhando com comunidades de imigrantes lá em Londres, e no meio disso tudo é capturado um jovem recém-chegado a uma célula terrorista que tem que passar umas mensagens de uma célula terrorista para outra, para um possível atentado ou não acontecimento desse atentado. Ela é convocada para fazer um interrogatório, ela é experiente, e daí se desenvolve toda essa trama em relação a essa mensagem que iria de uma célula terrorista para outra. O filme ele tem bastante reviravolta. Isso é uma questão que eu achei bem interessante no filme, os plot twists, essas mudanças de caminho que o filme te leva. Toda a estética do filme eu achei bem clássica dos filmes de ação e desses filmes de espionagem, de terrorismo. A gente não tem uma movimentação de câmera muito ousada, o diretor se preocupa em colocar planos um tanto quanto mais abertos, fazendo até alguns closes para evocar um pouco mais da emoção, mas nada muito inovador em questão de movimentação de câmera. As cenas de ação são bem interessantes, as cenas de tiroteio também, mas segue essa formatação clássica, até dos antigos filmes de James Bond. Você não tem aquela câmera tremida, aquela movimentação rápida, aquele corte rápido em edição. Ela segue num ritmo um pouco mais cadenciado, mas interessante no desenvolver da ação. Uma paleta de cor não tem nada muito inovador, ela satura um pouquinho pro vermelho, assim, até para evocar um pouco a tensão na história. E o interessante nessa trama é que ela vai mostrando vários focos diferentes. A gente tem a visão dos terroristas, no caso das células, das diferentes células terroristas que têm que se comunicar, elas têm uma maneira peculiar para poder se comunicar, para poder planejar os seus atentados, e a influência das agências governamentais, como a CIA, o AI-5, influenciando também essas questões nas células terroristas. Uma coisa que é bem interessante nesse filme é a gente observar o atentado terrorista por uma outra ótica, que muitas vezes um atentado terrorista, um terrível atentado terrorista, que morrem milhões de pessoas, a gente critica todas essas questões dessas células terroristas, talibãs, mas muita coisa disso pode ser por próprio envolvimento dessas agências governamentais. A gente deve lembrar que um atentado terrorista, além da terrível drama de morte e tudo mais, ele gera produção de armamento, investimento em segurança, isso acaba sendo muito válido para esses grandes senhores da guerra. Como protagonista principal, a gente tem a Noomi Rapace. Eu gosto muito da Noomi Rapace, eu gosto da interpretação dela, essas mulheres duronas que ela faz, ela consegue carregar bem essa coisa de durona, de coragem, também tem uma carga dramática. Eu acho que ela se machuca realmente na história, assim, sabe? A gente vê aquele sofrimento dela quando tá brigando, tá se machucando. A gente já tinha visto ela em Onde Está a Segunda, Os Homens que Odiavam as Mulheres, vários filmes. Eu acho que o filme que tem Noomi Rapace, eu sempre vou lá assistir. Eu acho que eu já falei isso pra vocês, né? Esse filme, na verdade, ele tem um grande elenco. A gente tem a Toni Collette representando o AI-5, faz bem aquela chefona de uma grande agência de segurança, interpretação boa, bem durona, assim, aquela chefe querendo coordenar todas aquelas missões, querendo fazer um entendimento do que está acontecendo naquele universo dos terroristas e das outras agências. Estão John Malkovich no filme como um dos diretores da CIA. Cara, o John Malkovich, ele não tem palavras. Eu nunca tenho palavras para representar o John Malkovich, assim. Sarcástico, durão, olhares esquisitos. Não tem muito papel para ele. Na verdade, são poucas falas, mas todas as aparições, tem uma aparição dele conversando com a Toni Collette por videochamada, assim, absurdo. Ele fica zoando ela. E é uma conversa séria, seria uma reunião séria ali entre duas agências. Temos o Orlando Bloom na história. Orlando Bloom, sim, o Legolas do Senhor dos Anéis. Já vou avisando para as meninas que olham, tem o Orlando Bloom na história. Tá bem diferente, ele tá mais velho
velho, ele engordou, mas ele continua sendo o ator de Hollywood que nunca pisca. Já tinha falado isso pra vocês numa crítica anterior, acho que foi do Senhor dos Anéis. É considerado, Orlando Bloom é o ator que Hollywood que mais consegue ficar tempo olhando pra câmera sem piscar. E você pode ver isso nesse filme, em qualquer outro do Orlando Bloom. A interpretação dele é boa, ele é excelente ator, ele joga muito bem fazendo esse par com a Noomi Rapace, e a interação dele é bem interessante na história. Temos Michael Douglas no filme, junto com a Noomi Rapace, eu coloco como a melhor interpretação dentro da história. Michael Douglas, ele saiu há pouco tempo, estava doente, teve uma questão de desenvolvimento de câncer e tudo mais, mas ele tá muito bem. Parece o Michael Douglas de Chuva Negra, tá muito bem. Todos os diálogos dele, toda a interação dele na história, até a fisicalidade dele, assim, mas tá muito bem o Michael Douglas. A gente já pode ver que ele vem numa linhagem de longevidade, né? O pai dele, Kirk Douglas, que fez Spartacus, está com 101, 102 anos de idade. Eu acho que ele tá seguindo a mesma linha. O cara tá coroa, né? Em 1944, tá benzão na história. Eu diria até que ele tá melhor que o próprio Orlando Bloom. Mas o filme, apesar de ter esse grande elenco, ele não tem um grande aprofundamento nesses personagens. A gente não vê, tirando assim a Noomi Rapace, um pouquinho mais do Michael Douglas, assim, o roteiro é uma formatação clássica desse filme de terrorista. Até nas cenas de ação tem umas reviravoltas interessantes. Ele coloca também uma questão da urbanidade, de como vivem os imigrantes ali na Europa, das possíveis células terroristas inseridas nessa cidade ali de Londres, interagindo entre elas. Tem uma cena do cachorro no elevador que eu gostei bastante. Todas as cenas assim de tiroteio, de arma, são bem coreografadas. A coreografia de lutas é boa, tem uma câmera tremida, uma coisa que vai para um lado e para o outro. As cenas de tiroteio, as cenas de sniper, as organizações operacionais ali das missões são bem colocadas e bem mostradas na tela, juntando um ritmo todo que você tem um bom entendimento da cena de ação. Não é um filme absurdo, assim, tem os seus clichês, mas na verdade eu faria mais uma abordagem clássica desse estilo de filme. Eu acho que vale o clique de vocês na Netflix, principalmente por causa do grande elenco incluído no filme. Então é isso, galera. Conspiração Terrorista, Unlocked, vale o clique na Netflix. Querendo conversar comigo sobre filmes da Noomi Rapace, que eu gosto muito dela, e sobre filmes do Michael Douglas, que também é um excelente ator, meus contatos estão aqui embaixo. Se inscreva no canal, dá o joinha, aperta o sininho para receber notificações. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.